Olá, 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 tudo bem? Pô, tô voltando aqui novamente no ar. Eu vou começar o vídeo de novo, porque eu acho que hoje esse vídeo é extremamente importante dentro de todo o conteúdo que a gente vem trazendo nessas semanas aí, dentro de todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo de toda essa semana. Durante essa semana toda, eu venho trabalhando, mas venho trabalhando de uma forma muito forte, porque eu acredito muito nessa questão de relacionamento. Eu acho que a vida é feita de relacionamento e eu venho trabalhando de uma maneira muito intensa para oferecer o melhor conteúdo essa semana para as pessoas. Então, nós estamos aqui com a nossa sétima aulinha do nosso mini curso de gestão de conflitos. E, como eu disse, agora há pouco eu comecei uma live, caiu o meu sinal, mas eu volto aqui, voltei para a gente começar do zero de novo. Hoje eu estou muito feliz, porque nós atingimos a marca de 5.000 inscritos dentro do meu canal. Se você ainda não conhece o meu canal, entra no YouTube, basta você entrar no YouTube, youtube.com/Carlos Frois, procura Carlos Frois lá, você vai me encontrar, tá? Então basta você procurar lá, você vai me encontrar. E se inscreve lá no canal também, porque você vai receber muitos vídeos ligados ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, então esse é um ponto que está me deixando muito feliz. Muito feliz também, porque amanhã nós teremos uma super live. Vai começar às 19h45, aqui no Facebook da Quatro Tempos, onde nós vamos falar sobre relacionamento. E hoje eu quero falar sobre comunicação. Então amanhã nós vamos falar sobre relacionamento, nós vamos falar sobre gestão de conflitos. Amanhã eu vou responder perguntas, ó, pegue todas as questões que você tiver. Eu vou estar ao vivo, interagindo com você, respondendo todas essas questões, como estou aqui ao vivo agora, mas interagindo com você, respondendo questões relacionadas ao curso. Como eu disse, eu tenho um outro curso de gestão de conflitos, que é um curso magnífico. A Inês, agora há pouco, entrava aí e dava o depoimento dela, falou do curso. É um curso lindo, é maravilhoso, mas eu ficava sempre pensando o que eu podia oferecer de melhor dentro desse curso, né? Não sabia ainda como é que eu poderia, o que eu poderia fazer para oferecer o melhor. Então, eu resolvi oferecer um mini curso de gestão de conflitos aí durante essa semana. E hoje a gente está fechando com a nossa sétima aula, e eu decidi que eu ia colocar os temas que, para mim, eles são fundamentais para essa coisa do relacionamento. E hoje nós vamos falar de comunicação, eu vou falar de 5 axiomas da comunicação, e vou falar de feedback. Caiu um pouquinho a nossa net aqui, nós voltamos e estamos aí de novo, está tudo certo, vamos continuar e vamos em frente. Quero lembrar também que esse curso está sendo gravado, né? Nós estamos gravando na nossa área. Se você entrar aí no YouTube, no cantinho assim do lado, você vai ter uma parte lá que está escrito vídeos, lá dentro do Facebook, está escrito vídeos. Basta você entrar lá nos vídeos, tem uma lista de reprodução, mini curso de gestão de conflitos. Ou então, você pode entrar diretamente dentro do nosso canal no YouTube e pegar esse mini curso de gestão de conflitos que está sendo gravado lá no YouTube também. Estou postando lá no YouTube para as pessoas. Mas para você que está chegando, então, essa é a base de tudo isso que a gente está fazendo durante essa semana. E hoje, como eu disse, eu vou falar de 5 axiomas da comunicação. Axioma é algo como uma lei, eu disse isso, sábado eu fiz aqui a nossa sexta aula, eu falei sobre isso. Um axioma é algo como uma lei, é um pressuposto que a gente coloca para algo que a gente percebe que existe, que é comum, que é natural, que está acontecendo em algum lugar. As leis, afinal de contas, nascem a partir daí. A gente começa a observar que algo sempre acontece, seja em que aspecto for da nossa vida, seja na mecânica, seja na química, seja na física, seja na biologia. Quando a gente vê que algo está se repetindo muito, primeiro a gente entende que aquilo acaba se transformando como uma lei. Depois a gente utiliza essas leis para os trabalhos que a gente vai fazer. Então, nós temos 5 axiomas dentro da comunicação. Esses axiomas foram observados ali no final da década de 50, quando a gente já fazia todo um estudo sobre comunicação. Naquela época ali era feito, as pessoas estavam estudando a comunicação, e tinha um estudioso específico que ele já vinha estudando a forma como as famílias se relacionavam, e foi ele que acabou, de alguma maneira, ele acabou oferecendo possibilidades até para o nascimento da PNL,
já falei um pouquinho sobre ele, e aí ele criou a teoria do duplo vínculo ou duplo laço. E a teoria da comunicação acaba nascendo daí. E quais são os axiomas da comunicação? O primeiro deles é que é impossível não se comunicar. Todo mundo se comunica de uma forma ou de outra. Isso acabou, como eu disse no sábado, virando um pressuposto da PNL. Todo mundo se comunica. De uma forma ou de outra, as pessoas estão se comunicando. Sempre elas estão se comunicando. Seja de uma maneira, seja de outra, existe por parte de alguém uma comunicação. Quanto mais atento a gente estiver, melhor vai ser para a gente se relacionar com as pessoas. Depois, qual é o segundo... Então veja, esse é o primeiro ponto que talvez a gente possa colocar. E aí o importante é que a gente entenda também o seguinte, né? A comunicação ela acontece de inúmeras maneiras. Então, quanto mais atento a gente estiver, melhor vai ser, como eu te disse, porque ela está acontecendo de várias formas. O segundo axioma se junta a esse e talvez dê um embasamento melhor sobre tudo isso, que nos diz o seguinte, que existem dois aspectos dentro da comunicação que precisam sempre ser vistos. É o que a gente chama de aspecto digital e analógico. O que significa aspecto digital e analógico? Um aspecto verbal e não verbal, ou seja, a expressão de alguém em todos os sentidos é uma forma de se comunicar. Mesmo que a pessoa não esteja falando absolutamente nada, ela está se comunicando. Então a comunicação vai existir em vários níveis. O verbal talvez seja aquele que a gente mais se conecta. Mas mesmo que a pessoa não esteja falando absolutamente nada, ela já está se comunicando. Então é bom que a gente atente para ela, que a gente fique muito atento a tudo aquilo que está acontecendo com ela, de maneira a entender o que ela está querendo dizer, o que está por trás disso. O nosso terceiro axioma, ele diz respeito ao conteúdo, ele fala sobre conteúdo e relação. Mas eu quero traduzir isso para você de uma maneira mais simples. Eu sempre busco trazer a forma mais simples. Na verdade, a gente está falando de forma e está falando de conteúdo. Então, as pessoas querem trazer um conteúdo, mas nem sempre é da forma mais simples ou mais adequada para a gente receber. Da mesma maneira, a gente quer colocar algo para alguém, a gente quer colocar um conteúdo para alguém, mas nem sempre vai ser da melhor maneira para essa pessoa receber isso. E isso também tem muito a ver com postura. Portanto, aqui eu acho que cabe algo muito importante para a gente. É a partir daqui que a gente vai refletir sobre a nossa própria postura, a forma como a gente faz as coisas nessa vida. Isso é o que a gente pode chamar de postura. Postura tem muito mais a ver em como se faz algo do que sobre o quê, do que se trata. As pessoas, às vezes, elas querem algo, elas querem entregar algo, elas querem fazer algo, elas querem mostrar algo, mas talvez a forma como elas façam isso não seja adequada. E isso pode gerar inúmeros e enormes conflitos também. Isso que eu acabei de te colocar é o que a gente definiria como postura. A postura está mais ligada a como se faz algo do que sobre o que estamos falando, né? Então, aqui cabe para a gente também ter uma ideia muito clara sobre os nossos comportamentos, a forma como a gente se comporta e o que a gente quer do outro efetivamente. Antes, então vale a pena, talvez uma grande dica aqui, antes de comunicar qualquer coisa, talvez a gente possa testar isso com alguém. Talvez a gente possa falar com outras pessoas e oferecer essa possibilidade para outras pessoas, porque talvez seja muito mais tranquilo, seja muito melhor no momento que a gente for comunicar para um grupo ou efetivamente para a pessoa para quem a gente busca comunicar. Talvez a gente já tenha testado algo. É como testar uma receita, entende? Como testar uma receita. Você vai servir uma receita para muitas pessoas, e aí pela primeira vez você vai servir essa receita. Que tal se você fizesse isso de uma maneira mais reduzida, em casa, etc., com cuidado, e depois aplicasse isso para as pessoas? Talvez seja mais positivo pensar dessa forma. Depois desse axioma que eu acho que define essa questão da postura, nós temos que entender também o seguinte, que existe um quarto axioma aí que é bem interessante, né? Ele fala sobre a maneira como a gente pode observar algo acontecendo. E o que significa observar algo acontecendo? Toda comunicação, ela acaba se baseando numa sequência de comportamentos. Então é necessário que a gente olhe para uma pessoa.
Isso, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não dá para você mentir por muito tempo, sabia? Não dá para você enganar alguém por muito tempo. Por incrível que isso possa parecer, mas é assim mesmo que funciona. Você não consegue enganar alguém, você não consegue mentir para alguém durante muito tempo. Por quê? Porque toda comunicação, não importa qual seja, todo relacionamento que a gente tem e toda comunicação, ela está baseada numa sequência de comportamentos. Veja que eu estou falando sequência de comportamentos. Portanto, comunicação tem muito mais a ver com comportamento do que com dialética, do que com palavra, do que com aquilo que se escreve. É muito mais um comportamento do que qualquer outra coisa. Portanto, se a gente quer ter bons relacionamentos, se a gente quer ter relacionamentos interessantes, uma coisa que a gente talvez possa fazer, que seja adequada a gente fazer, seja prestar muita atenção nos relacionamentos que a gente tem e a forma como eles estão rolando, o que está acontecendo entre eles. Porque na medida em que a gente pode perceber isso, fica mais evidente para a gente entender o que efetivamente o outro quer e o que efetivamente eu estou conseguindo agora absorver daquilo que ele quer. Então, preste bastante atenção em todo tipo de relacionamento que você tem e olhe para os comportamentos, porque uma pessoa não consegue enganar uma outra pessoa durante muito tempo. E sabe, aqui também tem algo interessante. A partir disso que eu te falei, é que começam a se estudar os padrões de comportamento. Os padrões de comportamento têm muito a ver com a forma como uma pessoa se comunica, a forma como uma pessoa se expressa. Então, a partir daí, a gente define padrões dentro de um relacionamento. E isso talvez seja muito interessante. Depois, a gente vai entender o seguinte: tem um outro axioma, que é o quinto axioma, que fala sobre a definição de interações, que a comunicação acaba definindo interações. E que essas interações elas podem acontecer de duas maneiras. Essas interações elas podem ser simétricas ou complementares. O que significa uma relação simétrica? Uma relação simétrica seria muito mais uma relação de igualdade, onde as pessoas têm poderes iguais. E esta relação, por incrível que possa parecer, ela talvez seja uma das que leva mais para o conflito. É aqui que a gente pode observar ainda mais os conflitos. Dentro das técnicas que a gente oferece lá no curso de Gestão de Conflitos, a gente fala um pouco sobre o uso da autoridade, como utilizar a autoridade dentro desse processo, como trabalhar com a autoridade. A gente fala sobre isso. E a gente trabalha um pouco melhor algumas dicas e algumas técnicas e estratégias relacionadas a isso. Mas aqui tem algo que a gente pode perceber que é o seguinte: nos relacionamentos de casal, eles são relacionamentos onde as interações, teoricamente, são simétricas. Então, amizade, casal, são relacionamentos onde essas interações são simétricas. E é nessa simetria que existe algo muito bonito, que as constelações falam muito sobre isso, sobre uma determinada lei que acontece na nossa vida, que é uma lei de compensação. Você me dá algo, eu te dou algo. Você me dá algo, eu te dou algo. E a gente vai balanceando os nossos relacionamentos de forma que eles possam seguir sempre num crescendo. Eu te dou um pouquinho mais, você me dá um pouquinho mais. Eu te dou um pouquinho mais, você me dá um pouquinho mais. E assim a gente consegue crescer um pouquinho dentro dos relacionamentos e evoluir dentro desses relacionamentos de maneira positiva. Então, o que pode acontecer dentro de um relacionamento como esse, dentro de uma interação simétrica? Às vezes vem uma determinada exigência e isso acaba gerando dentro do relacionamento um degrau. Ou seja, eu não consigo atender, eu não consigo, de maneira adequada, dar uma resposta àquilo que você busca, àquilo que você quer. Então, já que eu não consigo, relacionamentos podem acabar a partir daí. Portanto, a gente precisa saber que existe essa certa simetria dentro dos relacionamentos. E para quem me acompanha lá no canal no YouTube,
eu constantemente falo de relacionamento de casal e falo de outros tipos de relacionamento e dessa terceira lei contida dentro da teoria geral dos sistemas, que nos fala sobre compensação e equilíbrio. Eu normalmente já falo sobre isso. E é lógico que aqui eu estou dando uma pequena pincelada. Outra coisa que eu quero mostrar aqui agora é que como as coisas estão ligadas. E na medida que eu estudo, isso vai ficando muito mais intuitivo para mim. Eu vou me tornando uma pessoa mais forte, vou me tornando uma pessoa com muito mais autoridade e muito mais poder para gerir relacionamentos, para gerir pessoas, para gerir conflitos do que eu posso imaginar. Porque eu vou aprendendo essas coisas e vou me tornando, de uma certa forma, alguém que traz isso até de maneira intuitiva, como eu te disse. Então é legal que a gente sempre estude. Olha, depois você divulga esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas, porque eu acho que pode ajudá-las pelo menos a refletir sobre isso. E qual é o outro aspecto que a gente tem ainda dentro da teoria da comunicação? Um outro aspecto que a gente tem que define as interações é a complementaridade. A complementaridade tem muito a ver com uma segunda lei que a gente vê dentro da teoria geral dos sistemas. Eu gosto de ligar uma coisa na outra. Ligar as coisas nos oferece possibilidade de uma reflexão muito profunda e nos oferece possibilidade de crescer muito dentro de algo. Então, o que é essa complementaridade? E qual é a lei que está contida dentro dos relacionamentos que tem a ver com a complementaridade? Ordem e hierarquia. A ordem e hierarquia tem a ver com complementaridade. Ou seja, tem um que manda e o outro que obedece. Nesse ponto, quando isso é bem feito, quando se respeita adequadamente a autoridade, a posição do outro, diminui-se assim, substancialmente o número de conflitos. Então é bom que a gente tenha uma certa disciplina e que a gente tenha uma ordem e hierarquia dentro dos relacionamentos. É muito bom que a gente tenha. Porque é isso que vai fazer com que os relacionamentos possam fluir de uma maneira mais adequada. Pode existir, a partir daí, conflitos? Pode. Sabe como eles podem acontecer de uma maneira assim, brutal, bem rápida? Quando você quebra a ordem e hierarquia. Então, isso pode acontecer. Então, olha, aqui fecham seus 5 axiomas. Tem algo aí que você pode pesquisar agora e você pode procurar ainda mais para saber mais. Mas queria te dar algo sobre feedback hoje. Ainda falar sobre feedback. Feedback é algo muito, mas muito importante na nossa vida e as pessoas normalmente não sabem dar feedback. Dentro do gestão de conflitos, eu tenho um capítulo voltado apenas para o feedback, onde a gente discute de uma maneira muito profunda essa questão do feedback. Mas tem alguns passos dentro do feedback que eu acho que eles são interessantes. Primeiro, o feedback precisa ser muito pontual. A gente tem que falar muito daquilo que está acontecendo aqui, agora. Não dá para você dar um feedback de algo que aconteceu há 3, 4 anos. Você pode citar. Feedback é uma palavra que vem do inglês, quer dizer algo como um retorno. Dá um retorno para alguém. E quando é que as pessoas vão dar feedback? Normalmente dão feedback quando a coisa não está indo bem. Então, aqui também tem um ponto muito importante para ser dito. As pessoas normalmente não estão acostumadas a dar feedbacks positivos. Elas só estão acostumadas a dar feedbacks que a gente chama de construtivos. E não negativos, mas de construtivos. Vou te dar um exemplo sobre isso. As pessoas só vão dar um feedback para alguém, para um funcionário, quando ele começa a chegar atrasado. O funcionário começa a chegar atrasado, precisa dar um feedback para ele, porque ele não está legal e tal. Aí se reúne para dar um feedback, que nem sempre vai fazer da melhor maneira que poderia ser feita. Então, só pense em falar nisso. Mas, pô, o cara chega no horário todos os dias durante 10 anos. E às vezes uma pessoa não chama agora e diz assim, ó, sente-se aqui que eu preciso conversar com você. Você é uma pessoa que é muito responsável, regularmente você está aí, cumprindo suas tarefas, parabéns pelas coisas que você faz. Parece que a gente não está preparado para isso. É muito mais difícil para a gente dar do que tomar. Ou a gente tomar de uma maneira inadequada.
a gente não sabe tomar verdadeiramente. Quando a gente entende o que é tomar de verdade, a gente consegue dar de verdade. Então, lá dentro desse curso de gestão de conflitos, eu falo sobre isso. E você não pode esquecer nunca que quando uma pessoa recebe um feedback construtivo, não um feedback negativo, como esse exemplo que eu te dei da pessoa que está chegando atrasada, você tem que lembrar sempre que essa pessoa vai passar por uma curva que é muito parecido com aquela curva que a gente tem quando a gente perde alguém. Primeiro vem uma surpresa, depois vem uma indignação, depois da indignação vem uma certa tristeza, e isso oscila. Tristeza, raiva. Portanto, a gente tem que entender que isso vai acontecer e se preparar para um feedback. Entende? Você tem que estar preparado. Você não pode achar que uma pessoa, você vai dar um feedback para uma pessoa, a pessoa vai pular da cadeira e vai te abraçar. Ah, nossa, que bom que você falou que eu estou chegando atrasado. Não, você tem que estar preparado para que essas coisas aconteçam. É importante que você saiba como elas acontecem e como você tem que estar preparado para isso. E depois tem uma outra coisa também. Nós precisamos dar um espaço para o outro falar. Às vezes a gente só quer falar, mas não dá espaço para outra pessoa falar. Então a gente precisa dar espaço para outra pessoa falar. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Quando as pessoas falam, fica mais fácil para a gente regular as coisas. Ó, tá aí, Inês. Pô, beleza. Então, fica mais fácil para a gente poder tocar, para a gente poder comentar, para a gente poder crescer, dê espaço para que a pessoa fale. E depois que ela fala, tem algo que as pessoas ainda não conseguem fazer adequadamente, que é discutir uma solução para aquilo. Porque senão fica tudo no ar, entende? Então, veja, você primeiro tem que olhar bem para a pessoa, tem que ser bem pontual, você tem que ser muito assertivo naquilo que você faz. Assertividade não tem nada a ver com estar certo ou estar errado. Você tem que ser muito assertivo naquilo que você faz. Trazer essa assertividade dentro do processo e ser honesto com a pessoa que está colocando, para quem está colocando. Dar espaço para ela falar e, no final, discutir com ela qual seria a solução, a melhor solução para vocês sobre aquele assunto. E tudo isso você pode usar na sua família também. Esses instrumentos e ferramentas a gente vai utilizar na nossa família também. Olha, desde segunda-feira eu coloquei aqui conteúdos assim importantíssimos para você. E eu tenho certeza de que eles podem fazer uma enorme diferença. Entre nesse mini curso de gestão, reveja as aulas, veja tudo, anote suas questões, deixa tudo anotadinho. Amanhã, nessa super live, a gente vai discutir muito sobre isso. Então, amanhã, uma super live à noite, eu vou começar às 19h45, em ponto 19h45 eu começo, e aí a gente vai abrir as nossas discussões sobre isso. E eu quero te dizer que aguenta aí, segura a onda, aguenta a mão, porque eu tenho uma surpresa para você. Eu quero te oferecer algo amanhã nessa live também, muito importante para o seu crescimento. Então, a gente se vê amanhã dentro dessa live. Espero que tenha sido boa essa semana. Espero que ela tenha sido muito produtiva. E a gente se vê amanhã à noite, tá bom? Um grande abraço e aguardo, porque eu tenho uma grande surpresa para você. Amanhã eu vou te dar um grande presente. É isso que eu vou fazer, tá bom? Um grande abraço. Até amanhã à noite. Amanhã à noite estou entrando aqui às 19h45. Um abraço. Valeu.